Salve, salve Belo Horizonte! A boa notícia é que a Secretaria Municipal de Cultura e a Le Petit estarão apresentando o Curta-Circuito em outubro. É mostra de filmes que unem música e cinema, além de debates e muito mais. Tudo gratuito. 21ª Mostra Curta-Circuito, de 11 a 17 de outubro. www.curtacircuito.com.br. Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. Curtam o Curta-Circuito em outubro. Estelinha, A Estrela Cai, por João Carlos Rodrigues. Como veremos, 1990, data do lançamento de Estelinha, não foi um ano nada bom para o cinema brasileiro. Foi o último de funcionamento da Embra Filme, a empresa criada em 1969 no governo militar, em plena vigência do AI-5, para incentivar e formatar as atividades cinematográficas do Brasil. Ela alcançou grande sucesso, notadamente na distribuição, tornando-se competitiva diante das majors americanas. Nos anos 1970, estrearam cerca de 100 longa-metragens nacionais por ano, e nossos filmes ocuparam cerca de 30% do mercado. Nem todos eram incentivados pelo Estado. A Boca do Lixo era bancada pelos exibidores paulistas e teve uma produção de muito sucesso popular, cerca de 1/3 do total. A Embra, sediada no Rio e vinculada ao Ministério da Educação e Cultura, pelas razões óbvias, procurava um cinema de qualidade. Era esse o panorama até 1980, quando a extinção da censura prévia permitiu a aparição de filmes de sexo explícito, que inundaram as salas de cinema de produções nacionais e estrangeiras com enredo e cenas dignos da Psicopatia Sexualis de Krafft Ebing, ou das obras do Marquês de Sade. Isso forçou a Boca do Lixo a investir no gênero, abandonando sua produção, que era erótica, porém não pornográfica. Ou seja, tinha nudez e simulação de atos sexuais, softcore, mas não sexo explícito, com closes de genitálias em atividade, hardcore. A Embra estatal não podia se atrever a tanto. Desemprego, falência e fuga da classe média das salas de exibição, além das suspeitas de corrupção. No ano seguinte, o novo presidente, o primeiro eleito democraticamente desde 1961, Fernando Collor de Mello, adepto do neoliberalismo econômico, cedeu à enorme pressão americana. Jack Valent, o poderoso chefão da Motion Pictures International, veio pessoalmente ao Brasil para isso e dissolveu a empresa e todos os órgãos reguladores, reduzindo praticamente a zero toda a atividade cinematográfica. Apesar da grande produção, o gosto do público, entretanto, era muito concentrado. Dos 15 filmes de maior público entre 1970 e 1990, com mais de 4 milhões de espectadores, 10 eram com Os Trapalhões, 2 com Sônia Braga, Dona Flor e a Dama da Lotação, os campeões da lista, 1 com Xuxa, 1 policial, Lúcio Flávio, e 1 de sexo explícito, Coisas Eróticas. Foi um período de ouro, sem dúvida. Em 1990, o ano que nos interessa, a produção nacional estava reduzida a 59 longas, dos quais mais da metade, 27, de sexo explícito. Seus títulos já diziam tudo: Comedor de Damas, Devaneios Eróticos, Ladrão Erótico, Lago da Sacanagem, Lambada Lambida, Sítio dos Prazeres, Tradutora Boa de Língua, O Triculhão e por aí vamos. Filmes dirigidos para plateias masculinas de homens solteiros, desempregados na esmagadora maioria, que lotavam o circuito popular do centro das grandes cidades. Não raro as salas que os exibiam foram se transformando em locais de encontros amorosos in loco, sem distinção de sexo, com tanta atividade na plateia quanto nas telas. Paradoxalmente, os campeões da bilheteria continuavam todos dirigidos ao público infantil. Fizeram mais de 1 milhão de espectadores Lua de Cristal, com Xuxa Meneghel e Sérgio Malandro, direção Tezuka Yamazaki, com 4,17 milhões. Uma Escola Atrapalhada, com Os Trapalhões e Angélica,
direção Antônio Rangel, com 2,5 milhões. Sonho de Verão, com Sérgio Malandro e as Paquitas, direção Paulo Sérgio Almeida e Rogério Gomes, com 1,7 milhões. E O Mistério de Robin Hood, com Os Trapalhões e Xuxa Meneghel, direção José Alvarenga Júnior, com 1,3 milhões de espectadores. Nenhum outro filme fez mais de 500 mil, ou seja, os de renda média simplesmente desapareceram do mapa. E, como são eles que asseguram a continuidade industrial da atividade, isso foi um sintoma do início do fim. A produção não pornográfica para adultos de ambos os sexos se resumiu nesse ano num punhado de filmes dignos de nota e, mesmo assim, alguns bem decepcionantes. A refilmagem da peça O Boca de Ouro, de Nelson Rodrigues, tão bem realizada por Nelson Pereira dos Santos em 1962 e agora dirigida pelo craque televisivo Walter Avantini, é um equívoco total, fracasso de crítica e público. Este filme ainda teve um destino ingrato. Foi distribuído internacionalmente numa versão dublada, intitulada simplesmente Boca, cortada e editada pelo produtor americano Zalman King, de 9 Semanas e Meia de Amor, e com muitas cenas adicionais dirigidas pelo francês René Manzor, que nada tem a ver com a peça original. Também Forever, coprodução com a Itália, tendo no elenco o prestigiado americano Ben Gazzara e Vera Fischer, é um dos mais fracos do sofisticado veterano Walter Hugo Cury e outro fiasco total na bilheteria, fato muito pouco frequente na obra desse prolífico cineasta paulistano. Interessantes, porém despreocupados com o mercado, são Os Sermões, onde Júlio Bressani fala do padre Antônio Vieira ao estilo do português Manuel de Oliveira, e Césio 137, de Roberto Pires, produção de baixíssimo orçamento sobre a contaminação nuclear acontecida em Goiânia. O divertido O Escorpião Escarlate, do Ivan Cardoso, inspirado no seriado radiofônico As Aventuras do Anjo e nos quadrinhos homônimos, é um dos poucos que reúne qualidade estética e diálogo com o espectador. Mas a situação caótica do mercado dificultou muito a distribuição. Chegamos a Estelinha, o nosso filme em questão. Mais tranquilo que O Escorpião, é também como esse filme preocupado em dialogar com a plateia, onde a produção cercou-se de profissionais competentes e procurou uma boa história para apresentar ao mercado um produto digno do seu público-alvo, o espectador médio da classe média. Alcançou o objetivo, pois recebeu 10 prêmios no Festival de Gramado, então o mais importante do país, cujo júri foi presidido por Nelson Pereira dos Santos. Um dos principais acertos foi, sem dúvida, a escolha do tema, que gira em torno da importância que teve o rádio na vida brasileira. Realmente, na década de 1940 e principalmente na de 1950, o rádio, e principalmente a estatal Rádio Nacional, foi um veículo de integração nacional abrangendo 4 núcleos de produção: noticiário, esportes, dramaturgia e música, todos eles realizados com a maior competência. Lembremos que a programação era ao vivo e, no caso dos musicais, havia mais de uma orquestra com seus maestros e um naipe de cantores contratados. Não se tocavam discos por causa do chiado das 78 rotações. O LP só surge em meados dos anos 1950. Assim, mesmo as músicas estrangeiras eram apresentadas por intérpretes nacionais, havendo os especialistas na música portuguesa, francesa, americana, latino-americana. Sem falar na música regional do norte e nordeste ao sul do país. O baião não teria sido o sucesso que teve sem o apoio das ondas do rádio. Tudo num auditório aberto ao público e transmitido para todo o Brasil. Se na época brilhavam os intérpretes masculinos, Francisco Alves, Orlando Silva, Nelson Gonçalves, Calbi Peixoto, depois são mais cultuadas as mulheres, de Carmen Miranda a Doris Monteiro, passando pelas 2 irmãs Batista, Aracide Almeida, Dalva de Oliveira, Isaura Garcia, Carmen Costa, Ademilde Fonseca, Nora Ney, Ângela Maria, cada uma com voz única e repertório próprio. Fez história a rivalidade entre os fã-clubes de Emilinha Borba e Marlene em torno da eleição da Rainha do Rádio em 1949,
rivalidade que durou até a morte de ambas, cerca de 50 anos depois. Embora a imagem desses ídolos tenha sido divulgada pelas chanchadas num tempo em que não existia televisão, ou ainda era restrita à elite, curiosamente, toda essa dinâmica passa quase incólume como temática no cinema brasileiro. Temos a Marchinha Deliciosa, de Lamartine Babo, e Alberto Ribeiro, do filme Alô, Alô, Carnaval, Adhemar Gonzaga, 1936, que diz, abre aspas, nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Fecha aspas. É emblemática a cena de Rio Zona Norte, Nelson Pereira dos Santos, 1957, quando o compositor favelado Espírito da Luz, Grande Otelo, procura a cantora Ângela Maria na Rádio Nacional para lhe mostrar um samba, que ela gravará e se tornará um grande sucesso. Mas, durante o auge radiofônico, destacou-se principalmente É a Maior, chanchada da Atlântida dirigida por Carlos Manga em 1958, satirizando a rivalidade Emilinha-Marlene, ou será Marlene-Emilinha? Infelizmente, é um filme desaparecido. Antes de 1990, merecem ser lembrados ainda A Estrela Sobe, 1974. Antes de 1990, merecem ser lembrados ainda A Estrela Sobe, 1974, o segundo longa de Bruno Barreto, adaptado do livro homônimo de Marquês Rebelo, um sucesso de público e crítica. E A Rainha do Rádio, 1981, dirigido por Luiz Fernando Goulart, embora nesse caso a protagonista do filme seja uma locutora e não uma cantora como nos outros. Sim, porque Estelinha é sobre uma cantora de rádio, veterana, superestrela, hoje decadente. Na sinopse da ficha catalográfica do filme, no site da Fundação Cinemateca Brasileira, podemos ler, abre aspas, Estelinha já foi rainha da MPB e ídolo do rádio. Hoje, decadente e solitária, circula pelas noites do Rio em busca de alguma emoção, indo sempre além do último copo. Eurico é um roqueiro em ascensão. O encontro dos dois numa madrugada de Copacabana provoca em Eurico compaixão e fascínio por um ídolo de sua infância. Decide ajudá-la a voltar a cantar. O envolvimento dos dois dá força a Estelinha, mas também a torna cada vez mais dependente de Eurico. De qualquer modo, é a sua volta por cima, desde que ela consiga adaptar-se a uma outra realidade, a um novo tempo. Fecha aspas. Entre os trunfos da equipe está o nome do escritor Rubem Fonseca como autor do argumento e do roteiro. Ele já tinha experiência desde o início dos anos 1960, quando colaborou nos documentários do ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, um dos locais onde foi realizada a campanha contra o governo João Goulart, que conduziu ao golpe militar. Mais tarde, tornou-se contista de sucesso e depois romancista, criando todo um gênero carioca com personagens duros e cafajestes, inspirado na sua experiência enquanto comissário de polícia. Em suma, um autor bem diferente dos outros da sua geração. Muitos críticos o consideraram um grande inovador da prosa contemporânea. Teve contos adaptados para o cinema e colaborou na adaptação do roteiro dos seus Lúcia Macartney, Davi Neves, 1971, Relatório de um Homem Casado e A Extorsão, ambos de Flávio Tambellini, respectivamente em 1974 e 1975. Em 1976, seu livro Feliz Ano Novo foi proibido pela ditadura que apoiara e, ao mesmo tempo, obteve a consagração da crítica. Estelinha, o filme, parte de um argumento original, anteriormente recusado pelo programa Quarta Nobre da TV Globo, posteriormente roteirizado, o seu primeiro não baseado na própria obra literária. Estelinha, a personagem, é apresentada ao espectador bêbada num bar. Isso nos remete a Dalva de Oliveira, Maísa, Isaurinha ou Linda Batista, que sofriam ou praticavam o alcoolismo. Houve uma homônima cantora do rádio, Estelinha Egg, mas era a comportadíssima Madame Maestro Lindolfo Gaia e dedicada à música folclórica. Entretanto,
O fã-clube e as faixas lembram Marlene, Ângela Maria ou Emilinha Borba. A missa comemorativa do aniversário, entretanto, é exclusiva dessa última, que terminou sendo a maior referência do filme e da atriz, como veremos posteriormente. É um personagem muito denso e bem construído, absorvente mesmo e difícil, pois tem 9 números musicais. Segundo o jornalista e escritor Éric Nepomuceno, Jornal do Brasil, 2/6/1991, o roteiro a descreve como, abre aspas, uma mulher envelhecida, usando uma maquiagem pesada, mais do que veterana, rosto tenso, marcado pela idade e pelo sofrimento, lupina e sofrega. Minucioso em cada detalhe do que escreve, Rubem Fonseca foi intencionalmente vago na descrição física dos personagens. Quantas caras alguém conseguiria imaginar a partir dessa descrição? Em Estelinha, a direção acerta várias vezes, a começar pela escolha da atriz protagonista. A primeira opção foi Marília Pera, que não estava livre para filmar. Nesse ano, fez Dias Melhores Virão, de Carlos Diegues. Chegou-se então a Esther Góes, uma atriz vinda do Teatro Oficina, pouco frequente em filmes e mais conhecida pelo seu trabalho na televisão paulista. Creio não ser exagero incluí-la entre as ótimas interpretações femininas do cinema nacional, ao lado da Odete Lara, em O Boca de Ouro, e ou Copacabana Me Engana, e ou A Rainha Diaba, da Teresa Raquel, em Amante Muito Louca, da Helena Inês, em A Mulher de Todos, Darlene Glória, em Toda Nudez Será Castigada, Marília Pera, em Pichote e outras poucas. Mas desconfio que a excelente Marília, com seu estilo crítico e irônico sempre à beira do histrionismo, dificilmente daria a áurea trágica e patética que o personagem permite. Seria outro filme. Esther faz uma entrega total e sua composição é toda calcada na imagem de Emilinha Borba, de uma maneira quase mimética, a ponto de a própria Emilinha ter percebido isso e comentado na imprensa. Embora, na vida real, La Borba nunca tenha vivido a derrocada pessoal da personagem. Pois suas apresentações pessoais continuaram prestigiadas pelo seu legendário fã-clube. Uma das suas últimas aparições públicas foi vivendo seu disco independente numa barraquinha nas ruas do centro do Rio, debaixo de um sol a pino. É improvável que, como no filme, uma rainha do rádio não fosse reconhecida num salão de cabeleireiro, logo lá. Esther Góes fala de como construiu sua personagem. Abre aspas. Não foi o mais difícil para mim. Ao contrário, porque sendo uma cantora, tinha aquela gama de cantora que a gente ouviu desde criança. Ela vinha pela pele, pela boca, pelo olhar, por tudo. Ela me tomava conta. Não precisava nem me preocupar, porque todo dia, quando eu ia pensar na cena do dia seguinte, aquilo fluía que era uma beleza. Realmente eu tive mais preocupações de técnica, porque tinha de fazer uma dublagem perfeita. Então, quando terminava o dia de filmagem, eu pedia o auxílio de um músico, que era um rapaz que vinha e me ajudava a preparar as dublagens. Foi um trabalho minucioso porque eu sabia que o filme dependia disso, então foi a parte do esforço. Mas a parte da interpretação veio tranquila, veio inteiraça. Foi uma coisa muito gostosa de fazer. Fecha aspas, site Mulheres do Cinema Brasileiro, 2013. Como contraponto temos Eurico, um jovem cantor de rock que a socorre no bar e resolve ajudá-la a retomar a carreira. Ainda, segundo Nepomuceno, abre aspas, um jovem de 25 anos, vestido negligentemente de jeans, generoso e ingênuo, fecha aspas. Aqui temos problemas, e não apenas porque Eurico não é nome de roqueiro. Seria Rico ou Eric, pelo menos. Sua utilidade é fazer uma ponte com o público mais jovem, que só conhece o rádio de ouvir falar. Fascinado pela cantora de quem sua falecida mãe foi grande fã, ele vai entrar em choque com 2 namoradas consecutivas, ciumentas de sua relação com ela, com quem acaba se envolvendo como que hipnotizado. Sim, porque Estelinha pode ser vítima, mas também é algoz. Não se chega perto dela impunemente.
Mas apesar da sinceridade da interpretação de Marcos Palmeira, Eurico é um personagem que se dilui diante da protagonista, reduzindo-se a pouco mais de um coadjuvante. Mas, apesar da sinceridade da interpretação do Marcos Palmeira, Eurico é um personagem que se dilui diante da protagonista, reduzindo-se a pouco mais de um coadjuvante. Sua carreira de cantor, portanto, o contraponto do rock versus samba-canção, é logo abandonada e ele se torna marginal dentro do enredo, com apenas um número musical. Poderia ter qualquer outra profissão e sua função de jovem otimista seria igualmente eficiente. Com menor destaque, temos as duas namoradas dele e o presidente do fã-clube dela, personagens coadjuvantes muito valorizados pelas então novatas Lília Cabral e Ana Beatriz Nogueira, e pelo veterano Emiliano Queiroz, este um dos premiados em Gramado. Outros bons atores têm pequenas pontas: José Legói, Rosita Tomás Lopes, Pedro Cardoso, Guilherme Caran, Jorge Coutinho, Estela Freitas e Ilva Nino. A visão pessimista de Rubem Fonseca sobre a raça humana nos afasta da comédia de costumes. E embora o diretor tenha definido o filme numa entrevista como um drama bem-humorado, o resultado final está mais próximo do melodrama, a um passo do melodramalhão. Isso deve ser visto sem conotação pejorativa, pois trata-se de um gênero muito comum nos filmes latino-americanos e no Brasil, no rádio e na televisão, embora raro no cinema. Os velhos fãs estão morrendo e tentam recriar em torno de sua diva os dias que não voltam mais. Estelinha pega homens na rua, homens baixos que querem explorá-la, agredi-la. Acaba dando uma facada num deles e foge. Completamente surtada, vaga pelas ruas, é reconhecida pelos mendigos da região e o filme se encerra numa interpretação do difícil Choro Bandido, de Edu Lobo e Chico Buarque. Num terreno baldio, como se a antiga estrela finalmente cadente só fosse agora aceita pelos perdedores como ela, criaturas que o mundo esqueceu. Não sabemos o que vai acontecer. Cada espectador deve decidir como melhor lhe parecer. Pode ser um anticlímax, mas é uma bela sequência. Voltando a citar Nepomuceno, abre aspas, diretor Miguel Faria foi de uma fidelidade absoluta. Aliás, foi mais do que isso. Transformou o texto e a história no conto que Rubem Fonseca não escreveu. Estelinha ganhou até o que não tinha, um final belo, pungente e definitivo. Fecha aspas. No original, Estelinha acabava internada num asilo como a Norma Desmond, do Sunset Boulevard, do Billy Wilder, outra estrela decadente que se envolve com um homem mais jovem. De todo modo, o final atual, inventado na hora pelo diretor, segundo sua informação direta, é bem melhor e demonstra uma compreensão da personagem que beira a compaixão e evita o moralismo. De todo modo, o final atual, inventado na hora pelo diretor, segundo sua informação direta, é bem melhor e demonstra uma compreensão da personagem que beira a compaixão e evita o moralismo. Estelinha é o 7º longa do diretor Miguel Faria Júnior, que podemos considerar da segunda geração do cinema novo. Os anteriores variam entre policiais cariocas, adaptações literárias, psicodramas familiares e um musical. Pouca gente viu o primeiro, Pedro Diabo Ama Rosa Meia-Noite. O segundo, Pecado Mortal, é um grande guignol, digno de Nelson Rodrigues e influenciado. O segundo, Pecado Mortal, é um grande guignol, digno de Nelson Rodrigues e influenciado por Marco Bellocchio. Causou polêmica, ódio e admiração. O terceiro, Matei por Amor, nunca foi lançado comercialmente. O quarto, Um Homem Célebre, e o quinto, Na Ponta da Faca, também não repercutiram. Então, a partir de 1979, entrou em uma nova fase, mais madura e preocupada com a resposta do público. Então, a partir de 1979, entrou em uma nova fase, mais madura e preocupada com a resposta do público. Nela, o mais bem-sucedido e de maior bilheteria foi República dos Assassinos, baseado no livro de Aguinaldo Silva, também autor do roteiro.
É evidente seu interesse e dedicação pela música brasileira, não apenas em Para Viver um Grande Amor, adaptação meio frustrada de Pobre Menina Rica, musical de Vinícius de Moraes e Carlos Lyra, como nos curtas e documentários que dirigiu antes e depois do nosso filme em questão. Lamartine Babo, Valdemar Henrique, Vinícius de Moraes, Chico Buarque de Holanda, em breve Antônio Carlos Jobim. Trata-se, portanto, de um diretor eclético, com bom olho para formar um elenco e desembaraço na mise-en-scène, inclusive em produções ambiciosas como o posterior O Xangô de Baker Street, do best-seller de Jô Soares. Escolhe bem seus argumentos e escreve os próprios roteiros que encena fielmente, sem grandes arroubos de genialidade desnecessária. Estelinha é a primeira vez que filma um roteiro que não é seu. Curiosamente, também o primeiro original do Rubem Fonseca. Como comentamos acima, o filme tem muitos números musicais, integrados na narrativa como cartões de visita do humor dos personagens. Se o tema de Eurico, Vamos Tomar no Blues, de Paulinho Mosca, é ingênuo como ele é, o mesmo não acontece com o repertório de Estelinha, bem mais denso. Vejamos, abre aspas. Se você não me queria, não devia me procurar. Não devia me iludir, nem deixar eu me apaixonar. Fecha aspas, Monzueto Menezes e Ayrton Amorim. Ou, abre aspas, que depois de tudo que ele me fez, eu jamais deveria aceitá-lo outra vez. Fecha aspas, Jaime Florence e Augusto Mesquita. Ou, abre aspas, não tem solução esse novo amor. Um amor a mais me tirou a paz. Fecha aspas, Dorival Caymmi. Ou, abre aspas, ah, se eu ainda pudesse fingir que te amo. Ah, se eu pudesse. Mas não quero nem devo fazê-lo, pois isso não acontece. Fecha aspas, Cartola. Ou ainda, abre aspas, não me culpe se eu ficar meio sem graça toda vez que você passar por mim. Fecha aspas, Dolores Duran. E, abre aspas, acabei com tudo, escapei com vida. Tive as roupas e sonhos rasgados na minha saída. Fecha aspas, Caetano Veloso. São músicas muito conhecidas de intérpretes consagrados. Linda Batista, Linda Rodrigues, Dolores Duran, Roberto Carlos, entre outros, que facilitam a comunicação com o espectador ao mesmo tempo em que revelam a personagem. Sábias escolhas. Mas é exatamente aqui que surgem os senãos que impedem que o filme seja melhor do que já é. Se a música incidental de Edgar Duvivier funciona bem, o mesmo não se pode dizer da sua direção musical nos números da cantora. Embora competente, ela é demasiadamente clean e jazzy, com seus arranjos sofisticados que brigam com o conteúdo passional das canções, e principalmente pela dublagem da Esther Góes pela então iniciante Adriana Calcanhoto. Claro que esta canta bem, mas sua interpretação perfeccionista, moderna e neutra, briga com a máscara da atriz, além de sua voz ser claramente a de uma pessoa mais jovem que a personagem. Falta vivência. Há um momento em que Esther, no meio de um diálogo, cantarola um trecho de canção, e percebemos que ela é perfeitamente capaz de ter cantado todas. Se sua voz não é perfeita e tem algumas falhas, isso só enriqueceria a composição da personagem, uma cantora que já ultrapassou seu período áureo. No caso de dublagem obrigatória, uma voz mais velha e cansada seria mais adequada por sua vivência implícita. Esta é a falha mais citada pelos que assistiram ao filme, inclusive a maioria dos críticos. Falha, felizmente, bastante reduzida pela avassaladora emoção transmitida pela interpretação da atriz. Tiremos nosso chapéu a ela. O lançamento comercial, como dissemos acima, aconteceu no péssimo momento da extinção da Embrafilme e se deu em junho de 1991, cerca de um ano depois da superpremiação de Gramado, tempo necessário para desfazer o contrato e entregar a distribuição ao grupo Severiano Ribeiro. Sem dinheiro para divulgação, mal ficou uma semana em cartaz em 2 cinemas da gentrificada Zona Sul, perfazendo míseros 3.000 espectadores. Em São Paulo, não teve melhor sorte. A reação da crítica foi irregular. Arnaldo Jabor fez elogios na Folha, Susana Schild foi simpática no Jornal do Brasil, o Globo deu bonequinho sentado, Rogério Durst.
Ao contrário do Luiz Aninhorício, que arrasou no Estadão num excesso de mau humor e grosseria. Um manifesto de 28 intelectuais cariocas pediu sua volta ao cartaz. Gente de expressão como Antônio Calado, Antônio Carlos Jobim, Caetano Veloso, Carlos Diegues, Chico Buarque, Daniel Filho, Darcy Ribeiro, Luiz Carlos Barreto, Tônia Carreiro, Walter Clark. Um manifesto de 28 intelectuais cariocas pediu sua volta ao cartaz. Gente de expressão como Antônio Calado, Antônio Carlos Jobim, Caetano Veloso, Carlos Diegues, Chico Buarque, Daniel Filho, Darcy Ribeiro, Luiz Carlos Barreto, Tônia Carreiro, Walter Clark, etc. Voltou então no Estação Botafogo, tarde demais, porém. Estas foram a gênese e a trajetória de Estelinha, um filme praticamente inédito e que não circula na internet. Pertence a um mundo tão remoto e ultrapassado quanto o da protagonista, pois o tempo não para. Lembrança de outros tempos que não voltam mais. Sua descrição é sua maior qualidade e certamente cresceu no correr dos anos. Merece ser visto tanto tempo depois para que seja finalmente apreciado sem preconceitos. Pois, se nada tem de genial, nem pretende. Situa-se, sem dúvida, bem acima da média. Estelinha, direção Miguel Faria Júnior, Rio de Janeiro, 1990, 112 minutos. Estelinha foi uma cantora de sucesso na época do rádio. Hoje decadente, se envolve com um jovem roqueiro que resolve ajudá-la a voltar a cantar. Essa amizade pode ser o início de uma nova vida para ela. Com Esther Góes, Marcos Palmeira, André Barros, Lília Cabral. João Carlos Rodrigues é jornalista e pesquisador, autor de O Negro no Cinema Brasileiro, 4ª edição, Cine Danúbio, Páginas de Reflexão sobre o Cinema Brasileiro e João do Rio, Vida, Paixão e Obra.